Olá pessoal, eu sou o Paulo Roberto Padredi. Estamos aqui gravando um dos vídeos da série que vocês vão começar a receber aí nos teus e-mails, vão ter acesso também pelos teus celulares, pelos notebooks, tablets e todos os meios de comunicação que a gente tiver aí disponível já no mercado. A intenção é transmitir mensagens interessantes, levar conhecimento, levar orientação e promover um trabalho que a gente já faz há um certo tempo. Trabalho de coaching, um trabalho de motivação, como eu disse, de orientação para as carreiras profissionais, para as pessoas que pretendem sair do mundo do anonimato profissional e partir para o mundo corporativo propriamente dito, criar uma carreira, para alguém que está interessado em desenvolver algumas outras coisas, ótimo, ou até só para o seu crescimento pessoal. Muitas dessas informações que nós vamos estar levando para vocês vão estar trazendo alguns questionamentos. Você vai começar a pensar em algumas coisas que você não fez, não sabia, ou de repente já até sabe e não acreditava em você mesmo. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente fica numa dúvida danada do que fazer. Porque é muito comum a gente pensar algumas coisas, planejar algumas coisas, mas de repente não tomar atitude. Um plano, uma ideia, um sonho. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O que é um plano? O que é uma ideia? O que é um sonho? Eu costumo dizer o seguinte: uma boa ideia, uma grande ideia, sem atitude, não é nada. É só um sonho. Agora, uma boa ideia, com uma boa atitude, planejada, melhor ainda. Aí nós estamos caminhando para a boa execução, para que esse plano, para que essa ideia venha a acontecer. Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês aqui, porque assim, eu tenho no meu pequeno conhecimento profissional, hoje com 54 anos de idade, quase que 40 anos de carreira na área comercial, na área de vendas. Quem que é o Padredi? O Padredi nada mais é do que um vendedor. Eu sou um vendedor que nasceu, da experiência, da soma de vários outros vendedores que eu tive a oportunidade de observar, porque a gente só cresce observando e captando as experiências de outras pessoas. Por isso que a gente tem que estar sempre se inspirando e sempre se motivando com base em alguns exemplos. Exemplos positivos, até exemplos negativos, são aqueles que eu não vou repetir, pelo menos eu aprendo com os erros, não só os meus, mas também com os erros de outras pessoas. Isso é fundamental. Para nós hoje, o que é importante? Nós estamos aqui para sair dessa crise. Crise? Que crise? Espera só um pouquinho, pessoal. O que é? Não. Oi? Já entendi. Não, se eu acredito em crise, eu acredito sim que ela não existe. Porque a crise só existe para quem acredita nela. Crise, na verdade, é uma palavra que está aí no vocabulário, na boca de todo mundo nos últimos 2 anos. Você vai falar, nossa, mas se tem 2 anos é uma crise. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho 54 anos hoje. Sabe há quanto tempo eu escuto dizer que o Brasil está em crise, que o Brasil está mal, que o Brasil isso, aqui? Desde que eu nasci. Então faz 54 anos que o Brasil está em crise, para mim. Imagine para você que está pegando esse vídeo aqui agora, pegando essa notícia aqui, entre aspas, agora, se a pessoa, se você escuta, nossa, nós estamos há 54 anos em crise, você só pegou essa parte da notícia, né? Essa interpretação que eu quero dar para vocês é que crise só existe para quem acredita nela, porque eu, durante todo esse meu tempo de vida, eu desenvolvi muitas coisas, eu cresci, eu aprendi, eu tive a oportunidade de criar, de executar, de planejar, de influenciar pessoas, de ajudar pessoas. Olha só que legal. E com tudo isso, eu sempre ouvi dizer que o país está em crise. Então, mais uma vez eu digo para vocês, será que está em crise mesmo? Será que essa crise existe? Ou é fruto da mídia? É fruto de uma porção de outras análises que não cabe meramente a nós mortais, cabe sim aos imortais, que fabricam muitos desses argumentos, que é para gerar na população um certo sentimento de medo, de insegurança. Por quê? Com base na cultura milenar chinesa, eu ouvi essa história uma vez, eu não sei se até preciso pesquisar direitinho, depois o pessoal aqui da produção me ajuda, tá? Grava aí que é exatamente para eu poder pesquisar direitinho para passar para o pessoal. Dizem que lá no idioma chinês não existe a palavra crise. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas dizem que no idioma chinês não existe a palavra crise. Para que os chineses passem a ideia de crise,
é preciso juntar duas palavras. A palavra perigo e a palavra oportunidade. Perigo, todo mundo já sabe o que é. E oportunidade? Oportunidade, será que eu sei o momento que ela aparece? Será que eu aproveito? Será que eu estou pronto para essa oportunidade? Eu comecei dizendo que a gente precisa estar atento e se preparar para algumas coisas, e o objetivo desse nosso trabalho é exatamente esse. Trazer algumas dicas, trazer algumas coisas para vocês com o nosso conhecimento, com o aprendizado, com as experiências que temos na vida, que eu já passei pessoalmente, profissionalmente, para que a gente consiga se preparar para aproveitar as oportunidades que até um momento de crise apresenta. Como os chineses disseram, crise é perigo e oportunidade. Tem muita gente que fica parado no medo, parado no perigo, parado no problema e não toma uma atitude ou nem pensa em criar alguma coisa para desenvolver ou criar uma oportunidade para que ele mesmo possa aproveitar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu, Padre Edi, não acredito em sorte ou azar. Eu acredito em oportunidade que eu crio para eu mesmo aproveitar. Só para vocês terem uma ideia, estou eu aqui nesse exato momento gravando um vídeo para falar com vocês. Mas não é só para falar com vocês, é para que vocês também me conheçam, interpretem o meu ponto de vista e percebam que eu sou tão normal quanto vocês. Eu sou tão normal quanto você que está aí do outro lado, eu sou tão humano quanto você que está aí do outro lado e pode fazer a mesma coisa que eu. E pode estar desenvolvendo uma nova tarefa, um novo trabalho, mas o que eu estou fazendo nesse momento? Criando uma oportunidade para eu aproveitar. Você pode fazer a mesma coisa. Você já olhou em volta de você? Quantas oportunidades podem estar surgindo nesse momento de crise? Dizem as pessoas que crise não é só o perigo. Crise é uma grande necessidade. É o momento onde o ser humano tem a necessidade da sobrevivência, tem a necessidade de uma recuperação, tem a necessidade de fazer muita coisa, de criar muita coisa. Aí tem uma coisa que é muito legal. Tem uma frase na publicidade, a gente já usou isso muitas vezes, a necessidade é a mãe da criatividade. Se eu crio alguma coisa, eu vou criar exatamente no momento que eu preciso, que eu necessito. E o ser humano é assim. Qual é, na verdade, a pior das crises que uma sociedade pode sofrer, que um país pode sofrer? Qual é a pior crise que pode existir? É uma guerra. Na minha opinião, é a guerra. Eu sei que você pode ter... Oi? Ah, a crise é ser um assalto? Não, que estão falando aqui para mim. Ah, a crise é você ser assaltado, viver na insegurança. Não! A crise, pior que um país pode existir, é uma guerra, porque afeta exatamente a sobrevivência do próprio país, da própria nação, da população, do ser humano. E o ser humano, quando afeta a sua sobrevivência, é o animal mais inteligente que existe. Porque aí ele começa a criar, usar o seu raciocínio para desenvolver as coisas. Por isso que a gente fala que a necessidade é a mãe da criatividade. A necessidade leva você a desenvolver outras coisas que você não tinha. O que uma guerra faz? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos tantos sistemas de comunicação diferentes, inovadores, criativos, novos. Sabe quando a maioria deles foi criado? Durante o período de guerra. O telefone celular foi criado na guerra. Gente, eu sei que tem muita coisa que dá pra gente fazer, eu sei que tem muita dica para dar, isso daqui é só um comecinho, só uma pincelada em alguns assuntos que a gente pode tratar e que nós vamos tratar em vários dos vídeos que vão vir aí pela frente. Você está falando com Paulo Roberto Padre Edi, consultor empresarial, faz um trabalho de coaching, faça um trabalho de treinamento, de motivação, trazendo para você, mais uma vez, uma ferramenta que pode ajudar. Maravilha? Esse aqui é o vídeo número 1, e aí, ó, daqui para frente, só Deus sabe quantos a gente vai produzir. Obrigado, um abraço, obrigado pela atenção.